A paz do Senhor para todos, para todas. Muito obrigada por estar comigo aqui, começando uma série de lives sobre um livro que eu amo muito, o livro de Neemias. Estava já com saudade de estudar livros da Bíblia. Temos estudado temas, né, às sextas-feiras, quintas, depois sextas, e agora nós vamos passar para o sábado. E escolhi um livro maravilhoso, o livro de Neemias, um livro com muitas chaves espirituais para a nossa vida. Tenho certeza que vamos aprender bastante com Neemias. O livro de Neemias é um tratado sobre liderança, que eu amo, né? Eu amo. O conteúdo desse livro é muito bom. O conteúdo do livro de Neemias é fascinante. É uma leitura indispensável para você que é líder em qualquer área da vida. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder no seu setor de trabalho, você que tem um cargo ministerial. É evidente a falta de liderança no mundo, uma liderança forte no mundo, né? Nesse mundo caótico que a gente vive. O livro de Neemias é um manual que trata da restauração da vida, da família, na política, na sociedade, na igreja. Pastor Luciano já está aí com a gente. Deus abençoe o Pastor Luciano, está aqui já prestigiando a nossa live. O livro de Neemias é um dos livros mais antigos, profundos e consistentes em relação à liderança em todos os tempos. É um livro que você vai aprender bastante e eu estou muito animada de começar a estudar sobre o livro de Neemias. Todo sábado nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre o livro de Neemias. Hoje nós vamos começar com o capítulo 1, mas eu quero dar algumas informações, né? Falar sobre essa questão que a gente vai tocar muito aqui, né? Porque o livro de Neemias, ele fala principalmente para você que é líder, né? E se a gente observar algumas coisas, já no início aqui fazendo algumas observações sobre o livro, antes de começar no capítulo 1, durante 120 anos que se seguiram depois dos muros terem sido derrubados lá pelos caldeus, essa informação está lá em 2 Crônicas 36, versículo 19, dezenas de milhares de habitantes de Jerusalém literalmente viram aquilo e não fizeram nada. Porque tudo bem, alguém foi lá e derrubou os muros, mas os muros ficaram derrubados durante muito tempo e ninguém fez nada, né? O povo realmente precisava de um líder que os animasse a fazer aquilo que eles precisavam fazer. Então, por aí você tira. Imagine, alguém vem e derruba o muro da sua casa e fica lá 120 anos derrubado e ninguém faz nada. Foi exatamente isso que aconteceu. John Maxwell, que é uma pessoa que fala muito nessa questão de liderança, né? Já ganhou vários prêmios, escreveu vários best-sellers em relação à liderança. Ele afirma uma coisa muito interessante. Um líder vê mais longe que os outros. Um líder vê mais do que os outros. E um líder vê antes dos outros. E isso realmente é uma realidade. O povo precisou apenas de 52 dias para reconstruir os muros da cidade, que estava arruinado durante um período de 120 anos. E o segredo desse sucesso foi a visão e a ação de um líder chamado Neemias. Então, com certeza nós vamos aprender, extrair lições preciosíssimas desse livro, que se você colocar em prática, com certeza sua vida vai mudar, né? Vai girar 360 graus, com certeza. Liderança é uma escolha que se faz. Liderança não é um lugar onde você senta. Liderança não é status. Liderança é influência e nada mais do que isso. Uma liderança que compete com a própria equipe não é liderança. Uma liderança, ela complementa. Um líder quer sempre que os seus liderados avancem e vão além até dele, além das coisas que ele está acostumado a fazer. Você tira por Jesus, que foi um grande líder, né? Ele falou assim, ele escolheu 12 discípulos, treinou esses discípulos, ensinou esses discípulos, e quando ele terminou a sua missão aqui
e voltou para o céu, ele falou assim para os discípulos: vocês vão fazer obras maiores do que eu, porque eu estou indo para o meu Pai. Então, assim, olha a visão, né? A visão de um grande líder. Olha como ele pensa, um grande líder pensa, né? O grande líder, ele não quer que seus liderados fiquem abaixo dele. Ele quer que os seus liderados avancem, né? Vão para frente. E isso, a gente vai aprender muita coisa nesse livro, gente. Eu estou muito animada de começar, porque a gente sabe que liderança não é só uma posição, liderança é influência. Então vamos entrar já no livro, tá? Essa live aqui vai ficar gravada, né? E eu pretendo fazer uma série delas, lendo todos os capítulos de Neemias, estudando todos os capítulos de Neemias. Vamos começar com o texto, né? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos ler os versículos aqui de Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os servos que o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. A paz do Senhor, Rogério. Rogério também entrou aí. Dequados também entrou aí, Daniela, Deus abençoe vocês. Gente, aqui a gente acabou de ler o capítulo 1 de Neemias, e aí a gente vai destrinchar esse capítulo 1 aqui. Eu quero lembrar que a Rogéria, que está aqui com a gente, na semana que vem, ela vai estar aqui comigo. A Rogéria vai estar aqui falando junto comigo sobre o capítulo 2 de Neemias, e será uma bênção. Já quero deixar, fazer esse convite aí para você que vai tá assistindo essa live agora, que vai assistir depois. Semana que vem tá imperdível também, não perca, tá? Espalha para geral, né? Fala para as pessoas que gostam de aprender a palavra. Uma oportunidade única de aprender a palavra com quem gosta, com quem ama a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, inclusive hoje eu tô até com uma canequinha aqui que uma aluna me presenteou, né? Tá escrito aqui meu nome, que aí aparece ao contrário, né? Alessandra, gente que ama ensinar. Hoje estou fazendo uma homenagem aqui para as minhas alunas, né? Que me deram essa caneca aqui linda, e realmente elas acertaram na frase, porque realmente eu amo ensinar. Então vamos entrar, vamos mergulhar um pouquinho nesse livro. Hoje a gente vai falar assim, alguns detalhes, algumas características do livro, e você vai mergulhar, gente, né, no livro de Neemias. Olha, você não tem noção de como a sua vida pode mudar se você colocar em prática aquilo que Deus falar ao teu coração através do livro de Neemias. Esse livro é um presente, é um tesouro especial que Deus colocou na Bíblia para nós. É o último dos livros históricos do Antigo Testamento, o livro de Neemias. Ele registra o terceiro retorno a Jerusalém após o cativeiro, como
e contando a história de como os muros da cidade foram reconstruídos e como as pessoas foram renovadas na sua fé. Pensa em algo que está destruído há 120 anos, imagine o muro da sua casa, 120 anos destruído. E aí Deus levanta um homem para motivar o povo a reconstruir. Tudo que Deus reconstrói na nossa vida é motivo de muita alegria, né? Então, por aí você já tira como que Deus vai falar aos nossos corações através desse livro. A maior parte desse livro foi escrito em primeira pessoa. Então, o que isso mostra pra gente? Que provavelmente Neemias realmente foi o autor do livro. Ele provavelmente escreveu, né, o livro tendo Esdras como editor, que Esdras era um escriba, né? Então, provavelmente quem redigiu, consertando os detalhes, a caligrafia, aquela coisa toda, foi Esdras. Esse livro também de Neemias tem uma característica interessante, porque mostra o cumprimento das profecias de Zacarias e Daniel. Zacarias e Daniel profetizaram sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tá, gente? A gente vai ver isso aqui ao longo das lives aqui todo sábado. Eles profetizaram e realmente Deus usa Neemias nessa reconstrução. Nós estamos num mundo muito difícil, né, gente? Onde existem muitas queixas, existem muitas reclamações, existem muitas pessoas que são porta-vozes do caos. Falar dos problemas do mundo é muito fácil, né? É muito fácil você falar mal da política, do preço das coisas, você olhar para tudo e ver muito defeito. Porém, a grande mensagem do livro de Neemias é a seguinte: nós precisamos de pessoas que estejam dispostas não somente a reclamar das coisas, mas pessoas corajosas, pessoas que não apenas discutam a situação, mas pessoas que tomem alguma atitude, né? Por isso esse livro vai nos ensinar muito. Neemias, ele viu um problema, né? Ele identificou um problema e ele ficou aflito ao reconhecer que existia um problema grande para ser resolvido. Em vez de Neemias continuar reclamando, igual as pessoas estavam reclamando lá em Jerusalém, o que ele faz? Ele toma uma atitude. Então, você já vê aí uma grande lição para a nossa vida. Nós teremos problemas na vida? Claro que teremos problemas. Afinal de contas, vivemos em um mundo caído, um mundo cheio de dificuldades. Mas vamos aprender com Neemias. Neemias, ele não ficou só observando o problema. Ele também tomou uma atitude. Ele não se revolveu em autopiedade. Porque tem pessoas assim, né? Que elas ficam, coitadinha de mim, como eu sofro, ninguém me ama, ninguém me quer. O tempo todo se autocomiserando, né? O tempo todo se colocando mais para baixo ainda. E isso não é uma atitude de sucesso, não é uma atitude boa para a gente fazer. E Neemias, ele sabia que Deus o estava convocando para motivar os judeus a reconstruir os muros de Jerusalém. Ele sabia isso dentro do seu coração. E assim, o que ele faz? Ele deixa a posição de responsabilidade no governo que ele tinha, né? Ele tinha uma responsabilidade no governo persa, ele era copeiro do rei, e muito diferente do que você pensa, copeiro não era alguém que lavava a louça pro rei, não, lavava a caneca, lavava a taça do rei, não, tá, gente? O copeiro era um cargo de confiança, era alguém que estava ali ouvindo tudo o que acontecia dentro do palácio, ouvindo as decisões do rei, era aquela pessoa que servia ao rei, que provava a bebida do rei antes dele tomar, né, para evitar que o rei fosse envenenado. Era alguém que estava ali tomando conta dos aposentos do rei, ao acesso que as pessoas tinham. Então era um cargo de confiança. Mas Neemias sabia que, além de servir a um rei persa, Neemias servia a Deus. Antes de servir a um rei persa, Neemias servia a Deus. Neemias fazia a vontade do Senhor. E Neemias sabia, dentro do coração dele, que Deus poderia usar os seus talentos para que aquela obra fosse realizada. Então, desde a hora que ele chega em Jerusalém,
todo mundo reconheceu o comando de Neemias. Isso é muito interessante, né? O pastor JB, ele fala exatamente sobre isso, citando John Maxwell, falando sobre essa questão. Se você é um líder e não tem ninguém te seguindo, então você não é um líder, entendeu? Um líder só é um líder quando as pessoas seguem essa pessoa, né? Então, se você olha para trás, você diz que é um líder, mas ninguém está te seguindo, então você não é um líder, entendeu? Então, Neemias, quando ele chega na cidade, as pessoas reconhecem que Deus tinha colocado aquela responsabilidade para ele fazer. As pessoas reconheceram que ele estava no comando. John Maxwell fala, Neemias também reitera aqui nesse livro, a gente vai aprender que liderança é influência, nada mais do que isso. A liderança é influência, é a quantidade de influência que você tem sobre a vida das pessoas. Isso é liderança. Então, Neemias, ele organizou, ele gerenciou, ele supervisionou, ele encorajou, ele enfrentou oposição, ele enfrentou injustiças e prosseguiu até que os muros fossem reconstruídos. Então, na realidade, Deus realmente escolhe Neemias para aquela obra. Neemias foi um homem de ação. A vida de Neemias foi um exemplo de liderança, foi um exemplo de organização. E é isso que a gente vai aprender aqui, estudando capítulo por capítulo sobre a vida de Neemias. Rogério tá dando aleluia aí. Com certeza, Rogério, vai ser bênção para as nossas vidas. Eu já tô pensando sábado que vem, como o Rogério vai estar aqui trazendo também uma palavra pra gente em relação ao capítulo 2. Neemias significa confortador. O nome Neemias significa confortador, ou aquele que consola. Então, pelo nome dele, você já percebe que Neemias era um homem consolador. Era um homem de coração aberto. Era um homem sensível aos problemas das pessoas, né? Mesmo ele servindo a um rei persa, ele era um servo de Deus. Mesmo ele crescendo num ambiente pagão, né? Ele era extremamente comprometido com Deus. Isso é muito lindo, gente. A gente não se corromper, né? A gente não se corromper por nada. Isso é muito lindo. E Deus está procurando pessoas que tenham a sua fé firmada nele. Pessoas que não se corrompam com esse sistema de coisas, né? Pessoas que têm a sua fé firmada realmente em Deus. Então, Neemias, ele tinha um cargo de confiança, mas ele era um homem influente. Então, ele quer usar essa influência para o bem. Ele quer usar essa influência para que o nome do Senhor fosse glorificado em Jerusalém. Afinal de contas, Jerusalém estava largada há muito tempo. E isso doeu no coração dele. Porque Neemias, ele tinha uma visão e ele também tinha ação. Ele era empático, ele era sensível às necessidades do seu povo. Neemias vivia no luxo, ele vivia no palácio persa, mas ele tinha uma vida piedosa. Ele se importava com as pessoas que viviam na miséria lá em Jerusalém. Ele estava num cargo alto, ele vivia bem, ele comia bem, ele se vestia bem, ele morava num lugar bom, mas ele estava preocupado com os seus irmãos lá em Jerusalém. E a gente percebe que Jerusalém estava muito distante de Suzã, né? Jerusalém estava mais ou menos a 1.500 quilômetros de Suzã. Neemias nunca tinha visto a cidade, gente. Historicamente falando, estudando, Neemias nunca tinha visto a cidade dos seus pais, mas ele se importava com a cidade dos seus pais. Ele se importava com Jerusalém. Ele era um homem que tinha conhecimento, ele tinha influência, ele tinha poder, mas ele não queria estar afastado das pessoas que estavam oprimidas pelo sofrimento. Olha, muito diferente do que a gente vive hoje, não é? Hoje a gente vê muitos homens, muitas mulheres que vivem encastelados no poder e muitas pessoas que só se aproximam do povo para usufruir de benefícios próprios, né? Está chegando aí a época, né, das eleições, onde o pobre vai ser procurado, vai ser, né, vão abraçar o pobre, vão beijar o pobre,
não é isso? Vão prometer mundos e fundos pro pobre, porque querem o voto do pobre, né? Tá chegando a época aí, não é isso? Pessoas que correm atrás do pobre só na época da eleição para conseguir voto, catando voto, para depois lucrar abusivamente, né? E depois que eles estão lá no poder, eles esquecem de todo mundo. A realidade é essa. Mas Neemias, ele caminhava em direção ao povo para socorrer o povo, não para explorar o povo. Então, olha quantas lições a gente já tem aqui, só nesse iniciozinho do livro de Neemias. Ele se importava com as pessoas e não apenas com seu próprio sucesso. A gente viu aqui no versículo 2 até o versículo 4, né, Hanani, dos meus irmãos, ele conta, né, veio de Judá, e eu lhe perguntei, como estão os judeus lá, os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, como estão os meus irmãos? E Hanani responde, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, Neemias, estão em grande sofrimento. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província em grande humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas estão destruídas. Então, é um homem que tem coragem de fazer pergunta. Não é todo mundo que tem coragem de fazer uma pergunta. Porque quando você pergunta, você tem que estar disposto ou disposta a ouvir a resposta. Então, deixa eu falar uma coisa para você, né, que está ouvindo essa live, que vai ouvir essa live depois, porque ela fica gravada. A coragem de fazer perguntas vai mudar a sua vida. A coragem de fazer perguntas vai mudar a sua vida. A resposta que Hanani deu para Neemias ali, olha, o povo está em sofrimento, está em humilhação, mudou a vida de Neemias para sempre. Sabe por que mudou? Porque a partir daquele momento, Neemias tomou conhecimento de um problema. E ele se tornou responsável diante de Deus pela solução daquele problema. Então, deixa eu te dar uma dica. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. É forte isso, mas alguém precisa falar isso para você. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. E existe muito curioso por aí. Tem gente que quer saber da sua vida só por curiosidade, não é para te ajudar. Entendeu? Então, até isso você tem que entender, até isso você tem que ficar esperto, tá? Então, Neemias, ele já nos ensina aqui. Ele quis saber do que estava acontecendo. E a partir daquele momento que ele soube o que estava acontecendo com a cidade dos seus pais, ele passou a trazer aquele compromisso para ele, trazer aquela responsabilidade para ele. Quando Neemias soube da necessidade do seu povo, ele sentiu-se chamado por Deus para atender aquela necessidade. A paz do Senhor, irmã Marrom, tudo bem? Irmã Sione, seja bem-vinda aí, tá? Deus te abençoe. Pensei que a senhora não ia entrar aqui hoje. Eu não vi a irmã Sione aqui, o que aconteceu? Mas chegou. Então, gente, Neemias, ele sentiu aquele chamado, sentiu aquela necessidade de ajudar os seus irmãos. E ele diagnostica aquele problema. Ele diagnostica o problema do povo. Aqui no versículo 3, né, que a gente acabou de ler, né, ele viu ali o que estava acontecendo. E eram muitos problemas. A gente via aí no versículo 3, segurança pública. Uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida. Então, a questão da segurança. As pessoas que estavam morando em Jerusalém, elas estavam inseguras. Elas estavam vulneráveis a ataques do inimigo, porque não tinha muro na cidade. Então, foi o primeiro problema que Neemias identifica aí, só na conversa que ele tem com a Hanani. O segundo problema era a injustiça social, porque olha só, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o que esse versículo quer dizer, gente. Vamos ler prestando atenção. Os muros estavam derrubados e as portas foram queimadas a fogo. Sabe o que isso quer dizer? É assustador o que estava acontecendo em Jerusalém. Não tinha lei em Jerusalém. A população de Jerusalém estava desassistida da lei. Por quê? Porque, se você não sabe, né, vai ficar sabendo agora, o juízo, né, o juízo da cidade, os juízes da cidade se reuniam nas portas da cidade. Nas portas da cidade eram onde as decisões eram tomadas e os problemas eram resolvidos.
mas não tinha mais portas, as portas tinham sido queimadas a fogo. Então, não tinha lei ali naquela cidade. A gente pode ver essa questão das portas como juízo em várias passagens da Bíblia, né? A gente pode ver na história de Ruth, né? Quando Boaz toma conhecimento que Ruth é a sua parente, ele quer redimir Ruth, ele precisa ir para os portões da cidade, né, para poder discutir a situação de Ruth. A gente vê também lá em Provérbios 31, né, conhece-se o seu marido nas portas da cidade, falando sobre a mulher virtuosa, né, falando que o marido da mulher virtuosa era um juiz, né, que decidia as questões nas portas da cidade. Né? Então, existem muitos textos na Bíblia que dão conta disso, né? Para explicar para a gente a importância das portas da cidade. E aqui Neemias fica sabendo que, além de não ter segurança, também não tinha lei. A população estava desassistida, né? Do braço repressor da lei, não tinha ministério público ali, não tinha juízo, não tinha juízes, porque não tinha mais portas na cidade. Então, olha só que interessante. O judiciário estava falido. Então, se não tinha lei funcionando em Jerusalém, a corrupção estava acampada ali, né? O desmando estava acampado ali. A sociedade, ela entra em desespero quando a justiça é torcida. Quando aqueles que deveriam fazer justiça estão corrompidos. E aí Neemias já identifica isso. Muito antes de ir para lá, Neemias já identificou os problemas que estavam acontecendo. O outro problema, o terceiro problema que Neemias identifica ali foi a pobreza, né? O próprio Anani fala para ele, olha, as pessoas que estão lá, Neemias, elas estão em grande sofrimento. Elas estão em humilhação. As pessoas que sobreviveram lá, elas estão em humilhação e em grande sofrimento. O povo estava vivendo ali no meio dos escombros, na realidade. O povo estava ali vivendo no meio do caos, né? Numa cidade destruída. Não tinha muro, não tinha portas, não tinha nada. Eles estavam ali desanimados, eles já tinham perdido o ânimo para lutar. Eles viviam oprimidos pelo inimigo. Além de estar na pobreza, eles estavam vulneráveis numa cidade sem muros, né? Estavam em desprezo. A Nani falou, eles estão ali em sofrimento, em miséria, em desprezo, né? Era um povo esquecido, ultrajado, abandonado à própria sorte. A gente sabe que o povo de Israel é um povo sofrido, né? O povo de Israel foi um povo sofrido. Apesar de eles já estarem em liberdade, né? Porque sob o domínio do rei persa, vocês sabem que Israel, Judá, foi subjugado por Babilônia, por Nabucodonosor. Mas depois que Nabucodonosor cai, entra uma outra coligação, que é a coligação medo-persa. Ciro dá ordem para que o povo pudesse retornar. Muitos não retornaram. É aí que acontece a história de Esther, né, gente? Aí a gente entende por que o povo de Israel estava ali, em Suzã, ali, o que estava acontecendo? Porque eles tinham permissão para voltar, mas eles não queriam mais voltar. Então, ficou um povo ali em Suzã e ficou um povo lá em Jerusalém, mas o povo estava largado, o povo estava ultrajado, em miséria, em vergonha, né? Estavam desprezados. Era um povo esquecido, abandonado à própria sorte. E aí, Neemias se levanta como uma resposta. Neemias se levanta como uma resposta. Quando ele ouve isso, lá no versículo 4 de Neemias, capítulo 1, ele fala assim, ó, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e chorei. Eu sentei e chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Então, presta bem atenção. Olha essas chaves que já estão tendo aqui nesse livro para nossa vida espiritual. Neemias, quando soube do problema, ele se levanta diante de Deus. Primeiro, ele senta e chora. Existe um momento da gente sentar e da gente chorar. Existe o tempo de sentar e chorar, tá? A gente às vezes não quer se fazer, a gente quer ser o fortão, né? A gente quer, não, eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho que ser forte o tempo todo. Não, gente, quando ele soube da situação, a situação era difícil. A situação era triste. A situação era complicada. E Neemias, a primeira reação dele foi sentar. Ele ficou baqueado com as notícias. Ele não sabia que a coisa estava tão ruim assim. E ele sentou e ele chorou. Mas só que ele não ficou só sentado chorando, não. A Bíblia fala que ele passou dias lamentando
jejuando e orando. Então, existe o tempo de sentar e chorar, mas existe o tempo também de se levantar e orar ao Deus dos céus, para que o Senhor faça alguma coisa. Tem coisa que a gente não tem condições de fazer sozinhos, mas quando a gente levanta os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente para os céus, né? Deus tem resposta. Deus tem resposta. A gente vê aqui várias pessoas na Bíblia realizaram grandes coisas para Deus. Porque elas não ficaram só lamentando e chorando. Elas se levantaram como uma resposta. Elas disseram, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que é difícil, é complicado, eu não vou conseguir fazer sozinho, mas eis-me aqui. Eu quero ser uma resposta. Que essa seja também a frase que saia dos seus lábios hoje. Senhor, eu quero ser uma resposta. Eu não quero ser só um problema, eu quero ser uma resposta. Assim como Moisés foi resposta, assim como Davi foi resposta, assim como Esther foi resposta, assim como o apóstolo Paulo foi resposta, assim como Neemias foi resposta, que possamos ser a resposta para esse tempo. Afinal de contas, você está aqui nessa terra hoje, nesse planeta. Por que você está aqui? Existe uma razão porque você está vivendo esse tempo, então não deixe esse tempo passar, que você seja uma resposta para essa geração. Os problemas do povo levaram Neemias às lágrimas, é um fato, né? A Rogéria colocou, ele orou, se levantou e agiu. Então, isso é lindo, né, gente? Isso é lindo, você entender que você às vezes é vulnerável, entender que você não pode dar conta de tudo, mas entender que existe um Deus no céu que pode te ajudar, né? Então o problema era difícil, era grande, levou Neemias às lágrimas, tá? Quanto tempo faz que você não chora? Aí vai uma pergunta. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele vai precisar amolecer o seu coração. Ele vai precisar amolecer o nosso coração. Deus amoleceu o coração de Neemias, Deus quebrantou o coração de Neemias, Deus deu um choque de realidade a Neemias. Olha, Neemias, onde você está, quem você é e olha como é que está o seu povo. Você está aqui no palácio, comendo do bom e do melhor, num cargo de confiança, mas olha como é que está o seu povo. Então Deus amolece o coração de Neemias, faz Neemias realmente entender, né? Quebranta o coração de Neemias. Só os quebrantados são usados por Deus. Nós choramos quando tomamos conhecimento da necessidade das pessoas. Qual é a tua reação quando você vê alguém sofrendo? Quando você vê alguém na ignorância? Quando você vê alguém no pecado? Qual é a tua reação? Você chora quando você vê alguém em sofrimento? Então, Deus está precisando de pessoas com coração contrito para que Ele possa usar. O nosso Jesus, Ele chorou, né? A Bíblia fala que o nosso Jesus chorou quando Ele chega ali na casa de Lázaro, né? E percebe que ele já tinha morrido. Ele, como Deus, ele sabia o que ele ia fazer, mas Ele chorou vendo as pessoas ali chorando, porque perderam o irmão, perderam o amigo. E Jesus chora. Então, Jesus, ele se comove com a nossa dor. Então, nós precisamos também nos comover com a dor das pessoas. A gente não pode viver uma vida aleatória achando que ninguém faz diferença pra gente. A gente precisa entender o nosso tempo nessa terra, o nosso chamado nessa terra. A gente precisa entender que Deus nos levantou nesse tempo para fazer a diferença. Eu não posso fazer a diferença na vida de todo mundo, mas eu posso fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E nas pessoas que Deus me chamou para fazer a diferença, eu vou fazer a diferença. Que essa também seja a tua frase, o teu posicionamento nessa noite. Neemias se lamentou. Quanto tempo, irmã Alessandra, Neemias se lamentou? 4 meses. Versículo 4 diz assim, ó: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nessa versão aqui, nessa versão de Bíblia, não está falando o tempo, né? Mas eu li aqui em outra versão, deixa eu achar aqui o texto, só para não falar besteira, né, gente? Neemias 1, versículo 4. Deixa eu ver aqui.
Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive orando ao Deus dos céus. Tem um versículo mais embaixo aqui, eu vou achar aqui e vou falar para vocês, que fala exatamente o tempo, né? Que foram um tempo de 4 meses. Acho que é no versículo 1, deixa eu ver aqui. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, sucedeu no mês Quisleu, aí achei, mês Quisleu, né? Ele recebeu a notícia no mês Quisleu. E aí quando chega lá no capítulo 2, versículo 1, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, né? Eu estava diante dele, tomei vinho e dei a ele. Aí é o capítulo 2, que a gente vai estudar semana que vem com a Rogéria, tá bom? Mas eu já tô adiantando aqui para vocês, só para dizer o tempo que ele ficou orando. Ele ficou orando, gente, durante 4 meses, porque ele fala que recebeu a notícia no mês Quisleu, e quando ele chega diante do rei triste, que o rei pergunta o que ele tinha, já era o mês Nisan. Então, havia se passado 4 meses no calendário judaico. Então foi o período de tempo que ele ficou orando a Deus, pedindo uma resposta. Um homem de Deus que buscou recurso do céu para a terra, para resolver aquele problema. Então, mais uma chave para a sua vida. Tem coisas que você não vai conseguir fazer com a sua própria mão. E aí o que você faz? Você vai orar. Mas, Alessandra, quanto tempo eu vou orar? Não sei. Tem coisas que eu oro 5 minutos depois, Deus me responde. Tem coisas que eu oro que 1 mês depois o Senhor traz a resposta. Tem coisas que eu oro 1 ano depois o Senhor vem com a resposta. Tem coisas que eu estou orando há 10 anos e não recebi resposta ainda. Mas eu vou continuar orando. E Neemias, ele se propôs no coração. Eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele começa a orar. Ele buscou recurso do céu para resolver o problema do povo. E não só orar, ele jejuou. Neemias 1:4 fala que quando ele ouviu essas palavras, ele sentou, chorou, lamentou, jejuou. Gente, jejum é fome de Deus. Jejum é saudade de Deus. Quando você jejua, pode esperar. Tem resposta de Deus para sua vida. Ele ora. Ele jejua, ele acredita no poder da oração. Gente, oração sem ação é fanatismo. Por isso que eu amo Neemias. Ele orou, mas ele agiu também. E ação sem oração é presunção. Tem muita gente presunçosa que quer fazer sem orar, quer tomar decisão sem orar, quer tomar decisão sem jejuar, quer tomar decisão sem resposta do céu. Não faça isso. Ore primeiro, jejue primeiro e depois haja de acordo com a orientação de Deus. Ele foi buscar a orientação de Deus primeiro. E depois ele busca o favor do rei. Lá no capítulo 2, a gente vai estudar isso semana que vem. Eu não vou pular a etapa aqui. Nós estamos no capítulo 1. Mas ele busca o favor do rei. Ele ora ao Senhor. E quando o rei percebe que ele está triste, porque eles tinham uma relação de confiança, né? O rei confiava em Neemias, ele era um servo de confiança. Ele percebe que Neemias está triste e faz a pergunta, né? O que você tem, o que você quer, o que você precisa. E foi aí que Neemias entrou, né? E viu aquela pergunta do rei como resposta de oração dele. Então, ele busca o favor do rei. Ele pede cartas e tudo mais para poder ir para Jerusalém fazer alguma coisa pelo seu povo. Então, Deus pode te usar poderosamente. Deus pode me usar poderosamente se eu tiver a coragem de fazer as perguntas certas. Se você tiver coragem de fazer as perguntas certas, se você tiver coragem de sair da zona de conforto, Deus pode te usar poderosamente nessa geração. E aí fica a pergunta, né? Porque o nome de Neemias significa confortador ou consolador. Você tem sido um consolador nessa geração? Você tem sido uma pessoa que conforta outras pessoas? Então, presta bem atenção no rumo que a sua vida está tomando. E eu também preciso olhar para a minha vida. Como eu estou sendo usada pelas mãos do Senhor? Será que eu estou me deixando usar pelo Senhor? Será que eu estou sendo um
confortador, um consolador nessa geração, porque pessoas para desanimar outras, pessoas para rebaixar outras, pessoas para falar mal das outras, gente, a gente tem um monte aí. A gente tem um monte. Deus está procurando pessoas que levantem, pessoas que reconstruam, não derrubem, reconstruam. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a entrar em oração, em jejum, em intercessão pela vida de outras pessoas. Hoje, esse mundo frenético faz com que a gente fique ocupado, né? Se você deixar, você não tem tempo para nada. A realidade é essa. Esse mundo frenético está tentando tirar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo para Deus. É tanta coisa para fazer, tanta coisa para dar conta. É um dos truques melhores, né, maiores do adversário, é fazer a gente ficar fora da oração, é tirar o nosso tempo com Deus, é tirar o nosso tempo de comunhão com Deus, nosso tempo de devocional, nosso tempo de leitura da palavra. O mundo ele está tentando nos distrair a todo custo e nós não podemos entrar nesse caminho, gente. A força da oração é maior do que qualquer combinação de esforços na terra. Nós não podemos abrir mão da oração, do tempo com Deus. John Wesley ele falou o seguinte: tudo que a gente precisa resolver nesse mundo, a gente resolve através da oração. John Wesley era um homem que orava muito, né? Muito. Ele acordava antes das 4 da manhã para orar. Ele dizia assim: eu não admito que os pássaros levantem antes de mim e adorem ao Senhor. Eu preciso falar com o Senhor antes que os pássaros acordem. Ele acordava 4 horas da manhã para orar. Um homem que orava várias horas seguidas. Era um homem de oração. E quantas coisas Deus fez através desse homem. E outros homens de Deus também. Então, nós não podemos abrir mão da oração. É a oração que desencadeia a intervenção de Deus. Quantas intervenções de Deus eu já vi na minha vida através da oração. Quantas experiências com Deus eu já tive através da oração. E eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais, porque a resposta vem do céu, gente. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer com a nossa mão, mas Deus fazendo fica bem feito. Ele tem a capacidade de intervir na nossa história. Ele tem capacidade de intervir na nossa vida. É através da oração que as coisas funcionam, que as coisas acontecem. Então, Neemias aqui ele traz pra gente um modelo de oração muito, muito precioso aqui no capítulo 1, né? O modelo que, quando eu fiz a oração que ele fez aqui, né? A gente leu o capítulo 1, aqui fala da oração, né? Ele se dirigindo a Deus, ele fala: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Então, olha como é que ele começa a oração. Ele começa a oração adorando. Olha o modelo de oração, gente. Vamos aprender com Neemias. Ele entra em oração adorando a Deus. A primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Às vezes a gente entra na oração já pedindo, né? A gente já entra pedindo: Senhor, eu quero isso, 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 apresenta a lista lá para Deus. Aqui é a minha lista, ó, quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, Neemias, ele entra na presença de Deus adorando primeiro. Ele aqui, ele elogia o Senhor, ele adora o Senhor, né? E depois ele pede, né? Depois que ele adora o Senhor, ele pede: estejam atentos os teus olhos, estejam abertos os teus ouvidos. Olha como é que ele fala aqui a oração do teu servo, a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite. E depois ele fala: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Você vê aqui que ele se inclui, né? Ele se inclui. Ele não estava, de repente, nem vivo quando Nabucodonosor entrou lá e levou o povo cativo. Ele nem existia ainda, mas ele orou como se ele estivesse lá. É isso que um intercessor faz, gente. O intercessor, ele adora a Deus, ele pede, ele confessa, ele se coloca na brecha, ele se coloca no lugar da pessoa, ele intercede. Então, o modelo de oração que Neemias nos dá aqui é um modelo a ser seguido: adoração, petição,
confissão e intercessão. Um intercessor é alguém que se levanta diante do trono a favor de alguém. Então, existe diferença de uma oração e de uma intercessão. Quando você se coloca como um intercessor, você é aquela pessoa que está assumindo o lugar daquela. É como se você estivesse na pele daquela pessoa. Irmã, ora por mim que eu estou doente. Então, se você é um intercessor, você entra na presença de Deus como se fosse a própria pessoa doente. Você ora como se você fosse aquela pessoa que estivesse precisando daquela resposta ali. É um intercessor. E Neemias, ele nos ensina a interceder. Ele nos ensina. Um intercessor é alguém que se levanta diante do trono a favor de alguém. Tem uma história, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Tem uma história, eu vou contar para vocês agora. Um personagem chamado Ésquilo. Ésquilo foi condenado à morte pelos atenienses. E ele estava prestes a ser executado. Ele cometeu um crime, né? E ele estava prestes a ser executado. Quando ele estava prestes a ser executado, entra o seu irmão naquele julgamento. O irmão dele entra. O irmão dele se chamava Amintas. Amintas era um herói de guerra. Amintas tinha perdido a mão direita na batalha de Salamis, defendendo os atenienses. Ele era um herói de guerra. O irmão dele ia ser morto. O que ele faz? Ele entra no dia do juízo, na corte, exatamente na hora que o irmão estava para ser condenado à morte. Sem dizer uma palavra, ele levanta o braço direito, sem mão. Ele pega e levanta o braço direito dele, sem a mão, porque ele tinha perdido a mão na guerra, defendendo os atenienses. Os historiadores dizem, gente, que quando os juízes olharam para Ésquilo e viram as marcas do sofrimento no campo de batalha, eles relembraram o que Ésquilo tinha feito por Atenas. E por amor a Ésquilo, eles perdoaram o seu irmão. Então, é isso que um intercessor faz. O intercessor, ele se coloca no lugar da pessoa, diante de Deus. Fala, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Essa pessoa está errando. É o intercessor. Então, Deus, ele está procurando intercessores. Alguém que se coloque na brecha. Alguém que interceda pela vida de outras pessoas. E nós precisamos ser esses intercessores. E qual é o atributo de um intercessor? É alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Assim como Neemias sentiu. Ele estava na corte, mas ele sentiu a dor dos seus irmãos lá sofrendo. Ele sente a dor das pessoas como se estivesse na pele daquela pessoa. Um egoísta jamais vai ser um intercessor. Um egoísta jamais vai ser um intercessor. Neemias chorou, ele se lamentou, ele jejuou durante 4 meses por causa da causa do seu povo. E a sua oração foi persistente. Ele orava todos os dias. Ele pedia a Deus uma condição. Senhor, me dá condição, me ajuda. Olha para o próprio do nosso povo. E ele estava pedindo pelo povo ali. O intercessor, ele reconhece a soberania de Deus. Ele sabe que ele vai pedir para quem pode resolver. Ele não desiste de pedir porque ele sabe que a pessoa que está ouvindo a oração dele é capaz de responder. Ele se aproxima de Deus com um coração reverente, um senso de reverência. Ele começa adorando a Deus, agradecendo a Deus. Neemias entendia que Deus é o governador do mundo. Eu estou aqui em Suzã, existe um rei aqui, Artaxerxes está no poder, mas quem comanda esse mundo é o Senhor. É o Senhor que toma as decisões. Ele coloca a atenção dele na grandeza de Deus. Ele tira os olhos do problema e ele coloca na grandeza de Deus. Porque ele sabe que Deus pode resolver aquele problema. Minha querida, meu querido, não existe problema tão grande que o Senhor não possa resolver. Eu sei que quando o problema se apresenta pra gente, às vezes parece que ele vai nos destruir. Parece que aquele problema vai acabar com a gente. Mas nós precisamos entender que aquele que se firma na fidelidade de Deus, ele tem resposta. Nós somos o povo de Deus.
Deus firmou conosco uma aliança eterna. Ele firmou uma aliança eterna conosco. Ele disse que ele seria o nosso Deus e que nós seríamos o seu povo. Ele vela por nós. Ele prometeu que estaria conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos prometeu guardar. Ele diz lá no Salmo, né, gente, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo diz que ele não tosqueneja, ele não dorme, ele é o guarda fiel de Israel. Ele nos prometeu nos guardar. Ele nos prometeu nos conduzir em triunfo. Ele nos prometeu que um dia vai nos receber na sua glória. Então, nós temos que nos firmar nessa promessa. Como intercessores, nós temos que nos firmar na fidelidade de Deus e crer que o Senhor ouve a nossa oração. O intercessor, ele não desiste, ele fica importunando a Deus, e Deus gosta quando a gente importuna ele, porque Jesus falou sobre isso em várias passagens bíblicas, né? Quando ele falou do amigo importuno, né? O amigo que foi lá importunar, né? A pessoa dormindo já com seus filhos, ele bate até a pessoa abrir, né? E ele fala, né? Jesus nos ensina a importunar Deus. Ele gosta dessa importunação, né? A gente precisa entender que Deus está com os seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Ele não esquece da gente, não, gente. Então, se você tem um problema difícil, não desiste de orar, não. Continua colocando esse problema diante de Deus, porque a Bíblia fala, batei, e abri-se-vos-á. É promessa de Deus. Então, Neemias foi incansável na sua importunação. Neemias insistiu com Deus. Ele orou 1 semana, ele orou 2 semanas, ele orou 1 mês, ele orou 2 meses, ele orou 3 meses, ele orou 4 meses. Ele insistiu. Ele se colocou ali na brecha, né? O intercessor, ele fica ali, ó, né? A Rogéria deu um exemplo aí também da viúva e do juiz injusto. Muito bem, essa passagem também fala sobre isso, né? Que aquele juiz injusto, ele não temia Deus, ele não temia os homens, ele não temia ninguém, mas aquela viúva precisava de ajuda. E só um juiz poderia resolver o problema dela. Então ela ficava ali importunando ele todos os dias. E uma hora ele se cansou, né? Falou, olha, eu vou resolver o problema dessa viúva logo para ela me deixar em paz, para ela me largar. E Jesus fala, né? Se uma pessoa injusta, um juiz injusto, ouviu a petição dessa viúva, que dirá o nosso Pai, que está nos céus. Um Deus justo, ele vai ouvir também a nossa oração. E Jesus ainda pergunta, né, Rogéria? Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque hoje as pessoas estão desistindo muito fácil, as pessoas estão perdendo a paciência, né? As pessoas estão impacientes. E o Salmo 40, ele fala isso, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Só que as pessoas hoje não querem mais, elas querem tudo como se fosse um passe de mágica, que tudo se resolva rápido, e não é assim que Deus faz. Deus, ele quer ver a nossa constância, a nossa firmeza, a nossa perseverança. Então, muitas vezes a gente está aflito, oprimido, ou as pessoas, né, que nos pedem oração por causa do pecado. A gente sabe disso, né? Ninguém aqui é inocente a esse ponto de achar que a gente merece. Às vezes a gente não merece nada. A gente não merece nada, porque a gente às vezes peca mesmo. A gente peca deliberadamente. A gente sabe que Deus não se agrada daquela coisa, a gente faz, né? A gente toma a decisão sem consultar Deus. Muitas vezes a gente está errado, mas mesmo assim, mesmo que a gente esteja errado, se você chegar diante de Deus e confessar, Senhor, eu errei, eu vacilei, eu pisei na bola, eu falei o que não deveria ter falado, eu fiz o que não deveria ter feito. Se você assume a sua culpa diante de Deus, confessa o seu pecado, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Sabemos que o pecado, ele causa miséria, ele causa pobreza, ele causa cativeiro, derrota. Né? O pecado é uma fraude, ele promete coisas boas e só dá coisas ruins, mas nós temos um advogado. Então, olha essa chave, mais essa chave para a nossa vida, né? Fazer confissões específicas. Senhor, eu errei. Pecado tem nome.
Pecado tem nome, vamos dar nome ao nosso pecado. Senhor, eu errei, eu vacilei. Me perdoa e me dá uma nova chance, né? E sermos gratos também. A Pedrinha está colocando aí, né? Nós que não sabemos agradecer, realmente. Precisamos ser mais gratos ao Senhor, né? Entrar em adoração diante dele, pedir perdão pelos nossos pecados, confessar as nossas culpas e pedir ajuda do céu. Sabe por quê? Sabe por que ajuda virá? Porque a ajuda, ela está firmada numa promessa. Deus não é mentiroso, Deus não é filho do homem para que minta. Aquilo que o Senhor diz que vai fazer, Ele vai fazer. Então, quando a gente entra diante de Deus, a gente tem que entrar apoiado na palavra. Senhor, assim como o Senhor ouviu a Neemias, assim como o Senhor ouviu a Daniel, ouve também a minha oração. Eu preciso de ajuda, né? E você se firma na palavra de Deus. Gente, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não podemos abrir mão das nossas armas espirituais. Oração e palavra. Oração e palavra de Deus, elas andam juntas. Um intercessor, ele precisa conhecer a palavra, porque a palavra é o combustível que alimenta o ministério da intercessão. Quanto mais nós conhecemos de Deus e conhecemos a palavra, mais munidos de armas espirituais nós temos para chegar diante de Deus e pedir, Senhor, assim diz a sua palavra. E se a gente chega diante de Deus confessando a palavra de Deus, Deus não tem outra alternativa a não ser nos ouvir, a não ser nos abençoar. Então, Neemias é uma fonte, gente, de esperança para nossa vida, para o nosso coração, né? Quando fala aqui, ó, ele faz toda essa oração, né? Ele vai orando, e ele fala, estes são os teus servos, são o teu povo. O Senhor resgatou esse povo com mão forte, com braço estendido. Senhor, ouve a nossa oração. E Neemias não desiste de orar. E no final do capítulo 1, ele disse, nessa época, eu era o copeiro do rei. E ele fala aqui, nessa época, onde que tudo aconteceu, onde eu recebi essas informações, eu era um copeiro do rei. E assim acaba o capítulo 1. E aí entra o capítulo 2. Capítulo 2 a gente vai estudar semana que vem. E aí a gente vai ver a resposta de Deus. No capítulo 1, Neemias toma conhecimento do que está acontecendo, ora ao Senhor. E no capítulo 2, ele vê a resposta de Deus. Semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Então, queridas, queridos, não perca. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no nosso coração ao longo desses sábados aqui, se Deus quiser. Estamos só no começo, estamos só começando esse livro de Neemias. Tem muita coisa boa para nos ensinar e hoje é só o primeiro dia. Então quero agradecer a Deus pela sua vida e quero dar algumas dicas de livro aqui, tá? Tô sempre dando dicas. O livro de Neemias é um livro com muitas chaves espirituais. A gente já viu aqui hoje um pouquinho, já sentimos um pouquinho, mas principalmente para quem é líder. O livro de Neemias vai ter muitas chaves para a nossa vida. Mas, Alessandra, mas eu não sou líder. Sim, você é líder, sim. Você é uma mãe, então você lidera na sua casa. Você é um pai, você lidera na sua casa. Você é um chefe de setor, você é um líder também. Então, com certeza, muitas chaves maravilhosas para a sua vida você vai aprender aqui. E eu quero dar algumas dicas de alguns livros muito bons, né, de um homem que fala muito sobre liderança. Eu quero dar aqui algumas dicas para vocês, tá bom? Livros que eu já li e que eu aprendi bastante. E algumas vezes vou citar aqui nas minhas lives sobre Neemias, porque não tem como não citar, não tem como não fazer esse link, né, com a questão da liderança. O Coração e a Mente de um Líder, de John Maxwell. Esse livro é muito bom. Vou deixar essas dicas aqui para vocês, tá? Às vezes você ganha e às vezes você aprende, de John Maxwell. Também aprendi muito com esse livro, em questão de liderança. Ele cita muito Neemias também, nesses livros, né? Porque ele cita grandes líderes da Bíblia. E ele faz links com a atualidade também, muito bom. As 21 irrefutáveis leis da liderança, maravilhoso. Aqui ele fala muito sobre Davi, que foi um grande líder. Então, essa dica aqui é top para vocês. Todos esses livros são do John Maxwell. Você Faz a Diferença, também do John Maxwell, sobre liderança.
As 15 Leis do Crescimento, também do John Maxwell, muito bom também. Vou deixar essa dica aqui para você. E um livro que ele é secular, bem antigo, A Arte da Guerra, né? A maioria dos CEOs, dos líderes, dos presidentes de empresa, eles já leram esse livro, A Arte da Guerra. É um livro imprescindível para quem lidera. Também quero deixar essa dica aqui para vocês, tá bom? Então vou fechar essa live aqui com essas dicas de livros maravilhosos. E eu tenho certeza que Deus falou o teu coração hoje. E hoje a gente começa aí a nossa grande aventura no livro de Neemias. Com certeza você será muito, muito abençoado. E eu já quero te convidar para a semana que vem, tá bom? Convida amigos, convida pessoas para a gente poder estar aqui estudando o capítulo 2 de Neemias. Eu vou estar aqui com a Rogéria, seminarista, também vai estar aqui me ajudando. Vai estar trazendo aqui um ensinamento poderoso, chaves poderosas do capítulo 2 de Neemias, com certeza será bênção na sua vida. Então quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estiveram comigo aqui ao vivo. Não é fácil, um horário bem tarde, né? Hoje foi um dia agitado para muita gente, mas a live vai ficar gravada, né? Toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém, abençoa a vida de alguém e com certeza o Senhor tem muita coisa para fazer ao longo desse tempo aí, através de nós e por nós. Que Deus te abençoe, te guarde, dê uma noite abençoada, um sono tranquilo, reparador e que amanhã seja um domingo de bênçãos para mim e para você também. Deus te abençoe. Beijo, beijo Rogéria, beijo Pedrina, beijo pessoal que está aqui comigo agora, pastor Luciano, as pessoas que entraram, algumas entraram, saíram, outras estão aqui, Simone, Alcione, Deus abençoe a todos vocês, até sábado que vem, querendo Deus. Deus te abençoe.